Olá, gente, tudo bem? Estou de volta. A gente vai iniciar o nosso segundo módulo de metodologia científica para a ciência da computação, e esse módulo ele vai falar sobre a análise da literatura, tá? Revisão da literatura. Nessa primeira aula desse módulo, eu vou usar uma apresentação do professor Eduardo Nakamura, que passa algumas dicas sobre como ler um artigo científico. Se nós vamos fazer a revisão da literatura, é lógico que a gente vai ter que ler muitos artigos, né? Dependendo do trabalho, do nível de trabalho, na graduação ou na pós-graduação, você tem aí, vai de algumas dezenas até algumas centenas de artigos para ler, tá? Artigos esses que podem ser, por exemplo, um artigo publicado numa conferência, geralmente são mais curtos. Artigos publicados num journal, que são mais longos, 30, 40 páginas, até mais. Artigos publicados como capítulos de livro. Às vezes você tem que ler um livro inteiro, formado por artigos, né? Então, essa aula de hoje, essa apresentação, ela vai ajudar a gente a ter uma abordagem geral na hora de ler um artigo científico. Mas não fica restrito apenas a artigo. Qualquer documento que você tenha que ler para o seu trabalho, seja ele TCC na graduação ou mestrado e doutorado, você pode usar essa abordagem. Tudo bem? Vamos lá. O professor Nakamura, ele utiliza aqui algumas cenas de Game of Thrones, né? Eu gostava de Game of Thrones, conheço um pouco, mas eu não sou fã, né? Então vamos deixar aqui Game of Thrones como uma ilustração. A gente usa apenas o conteúdo da apresentação do professor. Eu não tenho como acompanhar do jeito que ele deve ter ministrado essa palestra várias vezes, essa aula várias vezes, fazendo essa analogia com Game of Thrones. Eu vou tentar, mas talvez saia alguma coisinha. Por que ler artigos? Né? Primeiro slides. Né? Como que você lê um artigo? Eu imagino que muitos de vocês nunca leram um artigo completo. Né? Claro que sabem o que é um artigo técnico. Já fizeram a disciplina do professor Leandro. Tem uma ideia de como ler, de como escrever, né? Tecnicamente. Mas, para muitos, vai ser o primeiro artigo, né? Artigo completo. Então, primeira dica para ler o artigo. Você tem que ler em rounds, né? Várias rodadas, tá? Para você ler em várias rodadas, o ideal é que você imprima um artigo, tá? Facilita bastante na hora de fazer anotações, tá? Na hora de você, junto com o computador, ficar fazendo consultas, né? Se tem uma referência lá no artigo, você pode, né? No artigo impresso fica mais fácil de marcar uma referência interessante, é bem mais fácil. Quando você encontra o artigo, tá? Você tem que fazer uma leitura rápida dele, ok? Você tem uma visão geral daquele artigo. Dependendo da área, você tem que ler dezenas, centenas de artigos, você não vai parar para ler todos os artigos. Então você vai gastar meses e meses e meses para terminar. E nem sempre o artigo, quando você lê todo o artigo, ele não vai ser interessante para o seu trabalho. Tá? Então por isso é importante fazer essa leitura rápida. No máximo 10 minutos, ou menos. Tá? No início, quando você está entrando numa determinada área de pesquisa,
demora um pouco mais, né? Porque você não está acostumado com os termos técnicos, né? Com as palavras-chave. Então você vai gastar mais de 10 minutos só para fazer esse scan. Mas depois, quando você já está acostumado com os termos, fica bem mais fácil decidir o que você vai fazer ou não. Tá? Então essa aí seria uma primeira rodada, né, de avaliação do artigo. Quando você terminar essa rodada, você vai responder, né, mentalmente, não precisa escrever. Onde que esse artigo se encaixa, qual é a categoria dele, qual é o contexto de aplicação desse artigo, qual é a correção desse artigo, né, o quão ele é correto, o quão a metodologia dele é adequada, tá? Quais foram as contribuições do artigo, tá? E qual a clareza do artigo. Se é um artigo muito rebuscado, se é um artigo profundo, né? Se ele está bem escrito. Tudo isso você vai ver ao longo desses 10 minutos. Ok? Então, perguntas como: que tipo de artigo é esse? É um artigo de quantificação? Ele faz experimentos quantitativos? Ou é um artigo analítico? Tá? Às vezes a gente tem uns artigos que eles são conceituais, tá? É alguém que joga um conceito, joga uma ideia, mas ele não se aprofunda muito nisso, tá? Então ele não é um artigo de quantificação. Faz uma análise das soluções que já existem. É um paper que faz um survey da literatura, ou seja, ele faz uma análise da literatura existente, né? E faz um agregado dessa literatura e faz uma análise em cima disso. Esse artigo propõe novas soluções. Esse artigo ele simula, esse artigo experimenta, né? A simulação e experimentação. Vocês ainda vão ver o que é simulação. Em computação a gente pode ter um sistema computacional simulado, né? Ter uma implementação das características daquele sistema. E aí você pode usar e realizar experimentos naquele sistema emulado, tá? Ou você pode fazer o experimento real, né? Com os equipamentos, com um sistema computacional, tudo mais. Então, os artigos podem escolher. Ou pode ser simplesmente uma análise matemática, né? Fazer uma análise matemática de algum problema, né? E fazer provas de teoremas e tudo mais. Então, tudo isso você pode com a categoria, né? Na hora de definir a categoria. Qual é o contexto do artigo? Então, quais artigos estão relacionados com esse? Quais bases teóricas foram usadas para avaliação? Tá? Em qual área ele se encaixa e quais trabalhos estão relacionados? Tá? Então, por exemplo, na minha área, que eu trabalho com redes de computadores e internet, tem alguns contextos que são específicos. Por exemplo, dentro de uma, de uma área de rede de computadores chamada Redes Definidas por Software. Eu tenho várias conferências apenas sobre esse tema. Então, se eu abro um artigo dessas conferências específicas, eu sei que o contexto é dentro de redes definidas por software. Às vezes a gente tem conferências gerais, então aí já vai ser um pouco mais difícil definir o contexto. Tá? Dentro de redes definidas por software, eu posso ter alguns artigos relacionados com segurança. Então, esse contexto de segurança dentro de redes definidas por software, dentro de redes de computadores. Tá? Correção. As premissas são válidas, né? Aquilo que o autor utiliza, né, como base do seu trabalho, elas são válidas. Tá? O artigo é realista, ele realmente resolve aquilo que ele se propôs lá no início. Lembra que a gente discutiu sobre o objetivo, né, do trabalho, não prometer muito e ter dificuldade para entregar depois. Contribuições. Quais são as principais contribuições do trabalho? Tá?
geralmente isso daí está resumido nas conclusões. Então lá o autor ele conclui dizendo que a minha contribuição X, Y, Z, melhorei o algoritmo em 20%, diminuí o atraso em 5%, melhorei a segurança, né? Resolvi um problema tal que antes não existia solução. Então ele vai dizer tudo isso nas contribuições. Mas às vezes os autores eles dizem que fizeram tal coisa nas conclusões, mas quando a gente vai ver no trabalho, não foi bem assim, né? Tem algumas brechas no trabalho, então tem que ter muito cuidado com relação a isso. Clareza, tá? O artigo parece bem escrito, tem erros de escrita, tá? É objetivo, é claro, as sessões estão bem organizadas, tá? É muito importante um artigo se ele ser organizado, né? Você tem introdução, uma revisão da literatura, os métodos utilizados, a avaliação dos resultados, tá? Conclusão, uma bibliografia bem feita, bem organizada, completa, tá? Então o artigo ele precisa ser bem organizado. Às vezes o trabalho ele é muito bom, mas o autor a ideia dele está desorganizada, né? As sessões não tem sequência lógica. Tá? Então, geralmente, na fase de revisão do artigo, esse artigo ele fica. E os revisores vão dizer, olha, está muito desorganizado, você precisa mover, recomendo retirar essa seção que não influencia em nada, recomendo adicionar uma seção, recomendo juntar essas seções ou dividir as seções, porque ficou muito complexo entender tudo junto. Então, tudo isso geralmente é tratado na discussão, né? Antes do artigo ser publicado, tá? Mas pode ser que passe. Aí você vai ter que fazer essa tua avaliação aí nessa primeira rodada, ok? Essa aqui é a rodada 2. Vamos fazer aqui uma simulação dessa primeira rodada, tá? Eu não escolhi nenhum artigo ainda. Eu vou deixar em aberto aqui, vou procurar agora. Exatamente para a gente ter essa primeira impressão, tá? Então vamos lá. A gente tem que avaliar categoria, contexto, correção, contribuições e clareza. Então agora eu estou na biblioteca da ACM, tá? Uma das principais bibliotecas de artigos, certo? Eu vou pegar um artigo em inglês, propositalmente, tá? Para vocês já irem se acostumando. Vocês sabem que inglês para computação é essencial. Inclusive, muitas publicações brasileiras, elas solicitam que os artigos sejam em inglês, para ter uma disseminação maior do conhecimento. Tá? Então, em computação, a gente não pode ter medo do inglês. Certo? Então, eu vou aqui pegar um tema. Vamos escolher um tema aqui. Vamos pegar um tema bem atual. Covid-19. Tá? Covid-19 Machine Learning. Ok? Eu quero ver o que o pessoal publicou ao longo desse ano, Covid-19, né, só pode ter sido 2020, sobre alguma coisa de usando Machine Learning e Covid-19. Então vem aqui. Para quem não conhece, esse aqui é a biblioteca da ACM, dl.acm.org. Tá? Na UFAM, a gente tem acesso irrestrito a essa base de dados. Em casa, vocês vão conseguir ver os artigos, mas vocês não vão conseguir abrir. Tá? Tem uma forma de acessar, se vocês procurarem Café RNP, tá? É uma forma de você acessar essas bases de dados usando o teu login lá da UFAM. Ok? Mas eu não sei como é que está agora, se está funcionando, tá? Mas os alunos geralmente utilizavam o Café para acessar. Isso aí vocês vão ter que dar uma pesquisada para saber se está funcionando, se na UFAM está funcionando, tá? Mas eu, por exemplo, tenho acesso pelo proxy da UFAM. Então eu consigo ver
mesmo estando aqui em casa, tá? Então pesquisei aqui Covid-19 e Machine Learning. Olha só, primeiro artigo que apareceu, Machine Learning Models for Government to Predict COVID-19 Outbreak, tá? Modelos de Machine Learning para previsão de Covid-19, né? Pandemia do Covid-19 por governos. Esse artigo foi publicado em setembro de 2020, ok? Eu já estou analisando o contexto, tá, pessoal? Nessa revista aqui, ó, Digital Government Research and Practice, tá? Volume 1, fascículo 4. Então vejam, isso aqui é um artigo publicado num journal, ok? Vamos ver o próximo. Explorando o diagnóstico automático de Covid-19, tá? De dados crowdsourced, né? Beleza, isso aqui foi publicado no KDD. Esse KDD é muito famoso. Então, estou analisando o contexto. Conferência boa, KDD 2020, publicado em agosto de 2020, super atual. E o tema parece ser interessante, né? Diagnóstico automático de Covid-19. Acho que é dados de respiração, né? Interessante. Então eu vejo aqui, ó, vários artigos, estou analisando, mas eu gostei desse do KDD. Eu conheço essa conferência, ela é muito boa, então esse artigo aqui pode ser interessante, né? Aplicação de Machine Learning e Covid-19. Ok? Então, olhando lá as minhas fases, a gente tem que definir agora a categoria, né? Então, vamos lá, ver a categoria desse artigo. Então, foi publicado numa conferência. Vamos abrir o PDF para facilitar. Então, olha só. Agosto. Isso aqui são os autores. Universidade de Cambridge. Ok. Então, a primeira coisa que eu leio é o abstract. É o resumo, né? O que esse artigo está falando. Mas vamos fazer uma contextualização maior. Então, eu tenho aqui o abstract. Eu tenho as palavras-chave, né? Daqui eu já vejo se me interessa. Covid-19, ok. Crowdsourcing Platform, então isso aqui eu entendo que seja algum trabalho, um trabalho, né? Uma plataforma que reúne agora eu esqueci a palavra, diversas fontes, né? Diversas fontes de dados, análise de áudio, tosse e respiração. Não tem machine learning, mas diagnóstico automático já me leva a pensar que tem, tá? Tem uma introdução, motivação e trabalho relacionado, ok? Fala da coleta de dados, como eu disse, são múltiplas origens, né, dos dados. Tem uns gráficos aqui, os métodos. Olha só, já encontrei aqui, ó, só olhando, fazendo um scan. Nós testamos classificadores como LR, regressão logística, gradiente, Support Vector Machines, isso tudo é de Machine Learning, tá? Os resultados podem ser encontrados na seção de resultados. Aqui Machine Learning, uma imagem, como foi feito o processamento, como eles dividiram, né? Quem está com Covid, quem não está. Feature Extraction, que é a extração das características, isso aqui é coisa de Machine Learning.
ok? Avaliação, experimentação, como que eles distinguiram, né? Quem estava doente, quem não estava, gráficos, discussão e conclusão. Então aqui ele discute os resultados, tá? E as referências. Então vejam que é um artigo curto, certo? Tá bem completo, dentro do que eu espero de um artigo, né? Introdução, motivação, trabalhos relacionados, o método, como foi feita a coleta dos dados, como que foi feita a análise, extração e a discussão dos resultados e conclusões. Ok. O contexto dentro de uma conferência de recuperação de informação aí, certo? Agora eu vou ler o abstract. Então, aqui está dizendo que os sinais de áudio são gerados pelos humanos, são rotineiramente usados para avaliação clínica, para diagnosticar doenças, né, e a progressão de doenças. Né? Geralmente era feito manualmente, agora esses ruídos esses barulhos, esses sons são coletados, tá? Principalmente para avaliação cardiovascular e respiratória. Né? Então, eles podem ser usados agora para análise automática. Um trabalho inicial promissor é a detecção desses sons, tá? Para diagnosticar a Covid-19, tá? Através da voz e da tosse. Então, nesse artigo aqui, eles vão fazer uma análise dos dados em cima de um grande banco de dados, né, de sons respiratórios, para ajudar no diagnóstico de Covid-19. Né? Eles usaram tosse e respiração para entender quão discernível é o som do Covid-19, das pessoas com Covid-19, e como que vai fazer vai diferenciar de quem tem asma ou outros problemas de saúde, né? Então, o trabalho dele mostrou que mesmo com um mecanismo simples de machine learning, ele foi capaz de classificar corretamente uma pessoa saudável e uma pessoa com Covid-19. Tá? Ele também mostra como que eles distinguiram, né, um usuário que testou positivo para Covid-19 e tem tosse de um usuário saudável, e usuários que testaram positivo para Covid-19 e diferenciaram de alguém que tem asma e tosse. Tá? O modelo alcançou e obteve um A ou C, que deve ser alguma métrica lá de machine learning, acima de 80%. Tá? Então, esses resultados são preliminares e apenas tocam a superfície, ou seja, é só um resultado preliminar, inicial, do potencial que esse tipo de dado e de áudio também, né? Usando machine learning. Esse trabalho abre as portas para investigações mais profundas de como automaticamente analisar padrões respiratórios como um pré-screen, né? Uma avaliação inicial antes do diagnóstico de Covid-19. Então, super interessante. É um trabalho inicial, porque Covid-19 não existia antes, né? Mas com certeza, aqui nos trabalhos relacionados, eles vão citar vários artigos que fazem, por exemplo, processamento de dados, de áudio, que são utilizados para detecção de outras doenças, né? Doenças respiratórias, cardiovasculares, tá? Que tipo de métodos de machine learning são usados. Então, se eu for trabalhar com isso daqui, esse artigo é perfeito, né? O contexto dele tá bem dentro do contexto que eu tenho interesse. Se eu fosse trabalhar com machine learning para detecção de doenças. Bem, isso aqui é só a categoria, né?
O próximo que a gente vai ver, então vamos responder aqui. Que artigo é esse? Tá, um artigo que usa Machine Learning para detectar a Covid-19 pelo som da respiração. Né? É um artigo de quantificação? Sim. Vocês viram lá que tem vários dados que o autor utiliza. Né? Faz várias avaliações. Análise de soluções existentes? Sim. Tá aqui não. Problemas técnicos. Análise de soluções existentes? Com certeza sim. Vocês viram lá que ele citou vários trabalhos, nos trabalhos relacionados, então provavelmente ele faz uma aplicação. A gente viu lá vários métodos de machine learning, então ele faz uma aplicação. É um survey da literatura? Não, não é. Faz uma proposição de novas soluções? Sim. Né? O Covid-19 não existia, ele fez uma proposição lá para detectar melhor, fazer uma detecção inicial da doença. É uma simulação, uma experimentação? É uma experimentação. Ele usa dados reais que foram colocados num grande banco de dados. Contextos. Quais artigos estão relacionados a esse? Quais as bases teóricas usadas para avaliação? Então, se a gente volta lá no artigo, aqui eu tenho na avaliação dele, da literatura, trabalhos relacionados, tá? Eu tenho a citação de vários trabalhos, certo? E aí, para eu entender esse contexto, eu preciso ir lá nas referências e buscar. Tá? Vou pegar aqui só uma para vocês terem uma ideia. Características da voz também foram usadas para diagnosticar a bipolaridade. Vamos ver aqui o 13. Então, contexto, 13. Vou lá para o 13, vamos lá. O computador travou um pouquinho aqui. Procurar a referência 13. Aqui é 13. Análise da voz como um marcador objetivo da bipolaridade. Então, esse aqui é um artigo que eu posso usar, né, para contextualizar. Avaliação de doenças, né, marcadores, análise de voz, ou seja, como trabalhar com informações de dados. Tá? Então, à medida que eu vou vendo lá a avaliação dos trabalhos relacionados, eu vou encontrando artigos relacionados que têm a ver com essa pesquisa. E aí eu vou aumentando o contexto, tá? O contexto desse artigo. Vamos para o próximo. Correção. As premissas parecem válidas? O artigo é realista? Então vejam, numa análise superficial, é claro que é difícil fazer essa avaliação. Tá? Eu tenho que ser especialista em machine learning para poder verificar se a descrição aqui dessas features, se a utilização do método está correto. Isso aí só com o tempo eu vou poder dizer. Mas se eu for um especialista de machine learning e conhecer a aplicação de machine learning no processamento de áudio, por exemplo, né, eu vou conseguir verificar se essas premissas aqui utilizadas elas estão corretas. Se eu fosse um aluno iniciante, eu viria aqui que foi publicado numa boa conferência, o artigo ele tem uma certa, ele não omitiu essas informações de como que foram coletadas, de como foram processadas essas informações de áudio. Então eu me sentiria seguro de usar esse artigo, tá? Pessoal, um artigo quando ele é muito ruim, é claro, você percebe logo na hora que o artigo tem problemas, né? Vocês viram que eu fiz aqui um scan do artigo e consegui entender bem o que foi feito nele. Né? Então o artigo é bom mesmo, tá? Quando o artigo é ruim a gente não consegue, a gente faz um scan, lê e não tem uma ideia geral do que aquele artigo está propondo fazer. Ok? Próximo, contribuições, né?
Quais as principais contribuições do trabalho? Lá pelas sessões de conclusão de trabalhos futuros, eu já consigo ter uma ideia. Né? Pelo scan do artigo que eu fiz, eu já tenho ideia, né? Pô, uma super aplicação, vai ajudar no diagnóstico de Covid-19, tá? Então, olha só, apresentou um esforço, né, para avaliar essas bases de dados de áudio. Ele disse que é um resultado superficial, né? Os resultados são encorajadores, eles não são tão sólidos, para ser apenas uma única ferramenta, para ser uma ferramenta única no diagnóstico, né? Eles se limitaram apenas aos dados que foram coletados, tá? Então, interessante que ele cita várias limitações do trabalho, isso não é problema, né? Deve ter sido um estudo bem feito com pressa, né? Por causa da pandemia aí que ainda está ocorrendo. Diz que eles vão coletar mais dados, tá? Então vai permitir analisar um grande dataset, estão expandindo o trabalho, certo? Então eles esperam aumentar as investigações, se aprofundar mais, ok? Então vejam, tem uma contribuição, né? Uma contribuição marginal, mas ninguém conhecia a Covid-19, né? Nem a aplicação para essa doença específica. Então já mostrou um resultado preliminar, um resultado importante que outros pesquisadores e até mesmo esses pesquisadores vão poder utilizar. Tá? Mas é um resultado preliminar. A gente não pode dizer que foi uma avaliação profunda. Então, se a gente for avaliar aqui nesse quesito, é uma contribuição inicial para esse tipo de problema aí, né? Problema médico do Covid-19. Clareza. O artigo parece bem escrito? Na minha opinião, sim. Né? Dando uma visão geral no artigo, eu consegui entender tudo que eles estavam fazendo. Tem erros de escrita, não dá, não li o artigo, né? Mas aparentemente estava tudo ok. É objetivo, é claro, eu senti objetivo e eu senti que o artigo está bem organizado, né? Tem uma motivação, uma introdução, uma motivação, tem avaliação dos trabalhos relacionados, tá? Então, esse é um artigo que com certeza a gente deu sorte. É um artigo que eu vou considerar uma próxima rodada de avaliação, né? Se eu estiver trabalhando com essa área, é um artigo que eu vou precisar utilizar, tá? Vou precisar fazer uma próxima rodada, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Segunda rodada, né? O retrato do artigo.